Boa. Pode soltar aí a gravação. Qualquer coisa aí também, você fica à vontade para me interromper, tá? Se cair, se estiver travando, que eu dou uma paradinha, a gente continua de onde precisar continuar. Beleza. Mas, começando aqui, fala galera do Médio Paulista, Tomás aqui, que foi do time BJ20. É um super prazer estar aqui para conversar com vocês hoje e sobre um tema que eu gosto muito, sobre um tema que já me acompanha aí desde quando eu assumi a presidência da minha J lá em 2017. Eu amo estratégia, amo falar de estratégia. Acho que é uma das coisas mais importantes aí, já que a gente tem um ano tão curto, né, dentro do Movimento Empresa Júnior, para fazer a nossa melhor versão acontecer. Me apresentando um pouquinho, eu sou Tomás, vim da PB Júnior, sou pernambucano, mas de coração paraibano. Passei 4 anos e meio no Movimento Empresa Júnior, bem de Nomeg mesmo, e foi uma jornada muito incrível, assim, porque eu consegui sair de um EJ que não era nem federada, passei pela federação, assumindo alguns cargos de desenvolvimento lá dentro da federação, e cheguei no time BJ no passado. E aí foi uma das experiências mais loucas da minha vida, porque eu comecei a trabalhar depois que a pandemia começou. Eu fui um dos últimos a entrar no time, e aí entrei para assumir uma área que eu tinha, assim, pouquíssima competência. Eu nunca tinha trabalhado antes, mas que era um desafio que todo mundo hoje eu entendo assim que precisa viver, principalmente porque a gente está numa era de transformação digital, né? Eu trabalhei ano passado com o Portal BJ e trabalhei também com formação de liderança de algumas federações. Então, trabalhar com essa área de tecnologia e tudo mais me fez ter novos skills, e a experiência do ano passado assim foi incrível. Toda a mensagenzinha que era para o bem ou era para irritar vocês do Portal BJ, fui eu que mandei para vocês, mas foi sempre com o grande objetivo assim de fazer vocês acreditarem e se engajarem cada vez mais assim no propósito. E enfim, acho que o ano passado ficou para a história, assim, foram grandes resultados que conquistamos. Então, vamos começar a falar desse ano 2021, que é um ano completamente aí atípico também, assim como 2020, porque é um ano em que a gente está sonhando com pós-pandemia, né? A pandemia não acabou, mas a gente já está começando a entender esse novo cenário, que a gente tem muita fé e muita esperança que é da abertura, e aí a gente precisa ter algo para que a gente consiga responder a esse novo tempo que a gente vai viver. Então a gente precisa entender muito bem como a nossa J se encaixa dentro de tudo isso e como é que a gente consegue, acima de tudo, construir uma estratégia alinhada com o pé da rede e também executar ela no dia a dia, né? Porque não adianta nada assim a gente sentar aqui em janeiro, todo mundo cheio de energia, teve a virada do ano aí, eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram aí vários e vários pedidos, várias e várias promessas de que esse ano vai entrar na academia, de que esse ano vai ser mais organizado, que esse ano você no final do ano vai arrumar um emprego, não sei o quê, mas eu sei que no dia a dia é onde o bicho pega. No dia a dia, se a gente não tiver um plano e uma gestão de rotina muito bem alinhada, dificilmente a gente vai conseguir cumprir com aquele planejamento, né? Então, eu vim trazer aqui algumas ideias de como vocês conseguem construir bons planejamentos e, acima de tudo, conseguir-los executar na prática, assim, no dia a dia, né? Então, para que a gente comece a entender assim todo o planejamento estratégico, principalmente no tempo que a gente vive, assim, parte de um grande grau de incerteza. Não preciso lembrar vocês, mas a gente está vivendo esse mundo VUCA aí, né, extremamente volátil, incerto, ambíguo, e a gente precisa entender que tipo as coisas mudam muito rápido.
E a gente precisa, acima de tudo, se apegar ao que a gente tem certeza sobre esse cenário. Então, tipo, não adianta a gente ficar supondo muita coisa, não adianta a gente ficar cultivando muitas dúvidas. A gente precisa, acima de tudo, nesse momento e no momento de transição, entender o que é basilar, o que é pilar, o que é tipo que não muda, o que é imutável. E boa parte disso vem das nossas certezas. Então, o que é que a gente sabe sobre esse cenário? A gente precisa entender que essas certezas sim existem, né? Não são certezas que simplesmente são coisas que a gente acha, e muitas vezes a gente confunde, né? Certezas com suposições. Mas, no fim, certezas são aquelas coisas que têm dados, fatos e argumentos que comprovam, históricos, empíricos ou científicos, que fazem com que aquela coisa se torne uma certeza. Então, se ela é uma coisa incontestável, a gente precisa entender isso na realidade da nossa J. E para que a gente entenda quais são as certezas que a gente está cercado, a gente precisa, acima de tudo, ser ágil para conseguir responder, junto com essas certezas, ao grande ambiente de incerteza que a gente tem. E aí, quando a gente une esse ambiente ágil com o tema planejamento estratégico, a gente tem um casamento perfeito, porque a gente vive numa era em que o planejamento estratégico tradicional, aquele de 2, de 5, de 10 anos, já nem existe mais e está super ultrapassado, né? Quase nenhuma empresa fala mais sobre planejamento estratégico a longo prazo de 5, 10 anos, plano de negócio. A galera fala de modelo de negócio, a galera fala de agilidade. E aí o manifesto ágil, que a galera acha que é uma parada super disruptiva, é só uma adaptação desse grande modelo que estruturou as várias empresas aí que cresceram durante décadas que a gente conhece para responder a esse ambiente totalmente incerto. Então, o Manifesto Ágil, só explicando para vocês rápido aqui, ele versa sobre 4 pontos, né? Ele tem 4 valores. O primeiro é que a gente precisa interagir muito com o sistema. Então, a gente fala muito sobre validar aquela ideia, validar aquele protótipo, validar aquele feedback, aquela opinião, aquilo que a gente quer colocar para frente. Então, a gente precisa ter muitos processos e ferramentas para estar inteirando muito com os nossos clientes. No planejamento estratégico, para que a gente construa um caminho realmente efetivo, a gente precisa estar interagindo muito com os nossos stakeholders, né? E aí o Manifesto Ágil ele traz esse primeiro valor. O segundo é que a gente precisa entregar tudo em funcionamento, ou seja, aí é que entra aquela grande ideia do MVP. A gente precisa realmente testar muita coisa, entender os erros, entender os pontos de melhoria e documentar, para que a gente acerte cada vez mais rápido, né? Através do erro pequeno, pequenos erros sucessivos fazem a gente chegar no caminho correto muito mais rápido. Por último, os 2 últimos valores é a colaboração com o stakeholder, ou seja, a gente precisa estar gerando valor, né, através das interações e das entregas do MVP, colaborando com esse stakeholder, né, entregando uma visão, uma nova proposta de mercado. E aí um grande exemplo bem prático para isso é você falar que as pessoas se locomoviam há 10, 15 anos atrás de Uber, de táxi. E o Uber chegou com uma nova proposta e fez as pessoas, a partir de um preço menor, entrar com a visão de que o transporte pode ser mais fluido, pode ser mais rápido, pode ser menos estressante. E por último, saber responder às mudanças. Se a gente entende o sistema, se a gente entende os problemas, a gente também é muito capaz de responder às mudanças. E para que a gente consiga responder às mudanças, a gente não pode seguir na louca, né? A gente precisa seguir um plano e aí é que entra o grande passo de como, né, construir um planejamento estratégico. E aí, para que a gente consiga, de fato, desenhar as ações e construir um planejamento estratégico na prática, a gente precisa vestir alguns chapéus, né, como eu tinha dito anteriormente para vocês, com algumas certezas que a gente já tem. A gente precisa, acima de tudo, né, além de levantar essas certezas, é agrupar, entendendo essas certezas atendem a que pontos? Essa certeza aqui atende a quais stakeholders, a quais áreas da minha J, elas atendem a quais serviços que eu presto, a quais empresários juniores que fazem parte da minha J, enfim. E por último, a gente precisa alocar elas temporalmente, ou seja, dentro de tudo que a gente tem, do campo de certezas que a gente tem, onde isso vai acontecer de uma forma independente do cenário. Quais são as coisas que vão acontecer independente do cenário, junto com essas certezas? É uma pergunta que vocês precisam refletir muito bem
antes de dar o próximo passo. Por quê? Porque a gente precisa, a partir do momento que a gente veste o chapéu para levantar as certezas, a gente precisa classificar o grau do impacto de tudo aquilo que essas certezas têm no nosso negócio, na nossa J. Ela precisa também entender quais são as ações por área e quais são as respostas que a gente precisa ter em relação a esse agrupamento. E, por último, a gente precisa de agilidade, né? Porque quando a gente sabe o caminho certo, é muito mais fácil acertar. E quando a gente olha para a solução de problemas, na grande maioria das vezes, quando a gente entende bem o problema, a solução é simples. Às vezes a gente tenta muito diversas soluções e acha que a gente precisa, na próxima interação, de uma solução mais complexa, mas na verdade a gente só precisa entender melhor o problema que a gente está encarando. Então, quando a gente entra na prática, a gente começa a olhar aquele grande framework que versa a nossa J, que versa todo mundo dos negócios das empresas. Todo mundo já deve ter visto isso aqui em algum momento da vida, né? A gente tem o nível estratégico, o tático, o operacional, todos eles guiados pela visão, que tem tempinho ali, né? Ela acontece a cada 2, 3, no pé da rede ela acontece a cada 3 anos, né? Então, no nível estratégico, a gente entende o recorte da direção que a gente vai tomar, que responde à visão, à missão da organização. Então, dentro desse momento, a gente define quais são as diretrizes alinhadas com a missão que a gente tem, que vão guiar o nosso trabalho naquele ano. Então, como é que sua EJ hoje, a nível estratégico, vai cumprir com a missão do Movimento Empresa Júnior? De formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Como é que a missão da sua EJ se une a essa missão do MEG? E como é que esse ano vocês vão trazer uma visão que vai complementar todas as ações que respondam junto a esse campo filosófico? É um pouco estranho, né? Mas uma vez que a gente entende como a gente quer responder nesse ano, a gente começa a entender como a gente vai partir para a ação, né? Que é o nosso próximo ponto, que é o nível tático. Que é quando a gente entende na prática como é que a gente vai tangibilizar aquele sonho, como é que a gente vai tangibilizar aquela ideia na prática. E aí, um exemplo legal da gente entender é quando a gente olha para o nosso próprio mapa de impacto do empresário júnior. A gente fala que o nosso propósito maior é um Brasil empreendedor. Quando a gente desce para a nossa missão, a gente olha para formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E aí, quando a gente olha para a nossa visão tática, a gente quer atingir isso como? Pegando empresários juniores, que são estudantes, estão inconformados com o seu curso, querem ter uma formação melhor, experiências na prática, novas formas de aprendizado, e a gente vai colocar eles para ter o conhecimento que eles acabaram de adquirir na academia, na universidade, no mercado, encurtando a ponte entre conhecimento produzido e entregas de soluções para o Brasil. Tudo isso através do empreendedorismo. Então, na prática, a gente consegue tangibilizar aquela visão grande através de pessoas engajadas que não necessariamente entraram no movimento pensando em Brasil empreendedor. A gente, na maioria das vezes, entra no MED querendo mais experiência prática. Mas a corrida desses dois objetivos, o pessoal do empresário júnior com o do movimento empresa júnior enquanto rede, faz as coisas se encontrarem e no fim a gente consegue atingir a nossa missão, a nossa visão. Então vê como é massa, assim, tipo, a gente tem várias formas de atingir uma estratégia e aí, tipo, no médio a gente age assim. Quando a gente olha para outras empresas de mercado, existem outras formas, né? Por exemplo, a missão do Google é organizar a informação do mundo. E como eles fazem isso, né? Eles unem várias pessoas que querem anunciar com pessoas que querem buscar informação e conhecimento, e ele cruza tudo isso. Ele consegue organizar a informação do mundo e consegue divulgar para quem quer mostrar a informação do mundo. E o exemplo se segue. E aí, na prática, a gente entende também o nível operacional, que é o nível mais prático de todos, né? Que a gente alinha, né? Junto com esses comos. Como é que a gente vai ter a rotina para estruturar a nossa rotina e como é que a gente vai estruturar os nossos processos e projetos para que a visão seja atingida e a estratégia seja atingida para aquele ano. E aí, por último, não adianta a gente ter uma boa estratégia construída se a gente não tem um bom sistema de gestão para que a nossa J consiga, no dia a dia, cumprir com os compromissos que ela tem.
Então, o primeiro passo é, a gente precisa construir um planejamento estratégico. Depois disso, a gente precisa ter ritos de gestão, e aí ritos de gestão eu vou explicar para vocês mais para frente, é uma coisa muito simples. Depois a gente precisa ter políticas e processos básicos, ou seja, coisas que, independente da estratégia, tem que acontecer na EJ para que a gente tenha um bom funcionamento interno e boas respostas externas. Depois a gente olha para, pô, uma vez que a gente tem isso estruturado, como é que a gente gera desempenho na rotina? Então, tudo isso é o que versa sobre o nosso sistema de gestão, e aí a gente, a partir disso, precisa entender primeiro sobre ritos, né? E aí, falando sobre ritos, ritos, pela definição, são comportamentos culturais que as organizações exemplificam com procedimentos a serem executados e como ela coloca na prática o sistema de gestão, né? E aí, algumas práticas de sistema de ritos de gestão são as RGs que a gente faz no dia a dia, as imersões, as reuniões de diretoria, as reuniões de análise de resultados, as reuniões de time, também os relatórios que a gente apresenta, seja para a federação, seja internamente, sobre quanto, como a gente está gastando o nosso dinheiro, enfim, a comunicação interna, são ritos de gestão, e cada J tem a sua, mas tem que estar acoplado ao planejamento, como é que vocês vão guiar tudo isso, porque esses são elementos fundamentais para que vocês consigam no dia a dia, né, dizer que estão atingindo, se estão atingindo ou não tudo aquilo que vocês vieram para fazer enquanto estratégia no ano que vocês estão trabalhando. No segundo ponto, são pontos relacionados a políticas e processos, que falam, por definição também, sobre guias e definições estratégicas da organização que servem de base para a tomada de decisão. Ou seja, a gente precisa ter estruturado, política de desligamento, a gente precisa ter uma política de reembolso, política de processos básicos, né? Para que a gente posicione a nossa marca no mercado. Então, tipo, são coisas simples que eu tenho certeza que vocês estão aqui e estão pensando, putz, preciso estruturar. Preciso parar de vender agora, vamos sentar todo mundo e passar um mês estruturando. Calma, galera, não é bem assim. A gente precisa ter muito bem mapeado o que é básico. Mas, acima de tudo, uma empresa para ser saudável é uma empresa que precisa ter resultado, tá? Então, foquem muito no equilíbrio entre esses dois pontos. Tentem sempre, tipo, ser uma empresa que foca 80% no resultado para que vocês garantam a vivência empresarial, para que vocês garantam o autocrescimento de vocês, para que vocês tenham dinheiro em caixa, para que todos esses processos de políticas, de ritos sejam otimizados através de investimento financeiro que vocês podem promover para os membros da EJ. Então, esses são dois processos indispensáveis no sistema de gestão? São. Mas, acima de tudo, eles não eles não estão acima do resultado que vocês têm que entregar, muito porque não adianta ter políticas e processos e ritos se não tem resultado. Senão, o que a gente está fazendo na prática? Nada, né? Então, por último, para que a gente entenda, né, como é que o tático se desdobra na operação, a gente precisa de gestão da rotina. E aí, por último, na gestão da rotina, a gente precisa ali estruturar, né, a nossa agenda, a agenda da nossa J, a agenda dos nossos projetos, tudo aquilo que vai gerir o que a gente precisa fazer dentro do mês, dentro da semana, dentro do nosso próprio dia. E aí, entra um ponto muito pessoal, né? A gente fala muito sobre a EJ, planejamento estratégico, mas como é que os membros estão trabalhando? Como é que os membros, enquanto pessoas, entendem o seu estilo de trabalho, a sua capacidade produtiva, as suas melhores horas produtivas, como é que ele executa projetos, onde é que ele busca referências, tudo isso depende da gestão da rotina, dos valores que ele tem, de como a EJ consegue também proporcionar esse bom desenvolvimento. Eu sei que, assim, a gente no início do ano está vivendo um momento em que a gente está numa zona de aprendizado muito grande, está passando agora, vai passar. Quem está na Direx aí para tentar, mais uma vez, para tentar trazer o autocrescimento, se não trouxe ano passado, para trazer um autocrescimento depois de um ano que não trouxe. Tem galera nova na EJ, o ciclo de formação é contínuo. Então, o princípio básico, olhando as várias EJs que eu já visitei, pelo tempo de jornada de médico que eu tenho, é que quando a Jota não está entregando o resultado, a gente olha muito para, o problema é o mercado, o problema é o faturamento, o problema é a gente não consegue vender porque por motivo A, B ou C, a galera não é comprometida e tudo mais. Mas tudo parte da nossa perspectiva individual, né? O quanto a gente
consegue responder na nossa rotina, o quanto a gente está trabalhando da maneira correta, não é nem trabalhando mais, mas é trabalhando certo. E aí a gestão da rotina ela é fundamental para a gente olhar a raiz do resultado, né? Quando ele está acontecendo, porque como levantar case, como ser referência, como passar isso para os exegetos, e quando não é, como a gente identifica isso também. E aí, só um exemplo de agenda que eu tinha, né? Na Brasil Júnior a gente trabalha um ano inteiro dedicado. Então a gente consegue ter uma agenda olhando para, pô, dividir aqui meus blocos em, pô, tentar olhar para projetos que eu toco, e aí eu olho aqui para o Squad, né? Tem alguns blocos alocados em Squad, tem alguns horários que para mim eram negociáveis, eu precisava descansar, eu precisava ter o meu momento de ócio, que também é um tempo super importante. Tinha coisas que eu tinha que fazer o tempo inteiro, né? Todos os dias de semana, que é falar com a federação que eu era guardião, e também ter os momentos de descanso no fim de semana, enfim. Vocês têm que negociar. Vocês podem trocar isso aqui, a reunião de time, reunião com o meu squad, reunião com o grupo do meu projeto que eu estou fazendo para um cliente, momento que eu estou dedicando à faculdade. E essa estruturação ela é muito importante assim, durante o ano para que a gente entenda o que é negociável, o que é inegociável e como é que a gente pode flexibilizar também, porque a organização, no fim das contas, é liberdade, tá? E aí, pô, beleza. Transitei com vocês sobre várias coisas, e aí, se encaminhando mais para o final, eu queria trazer, pô, como é que a gente desenha essa operação na prática? Falei sobre várias coisas de agilidade, de sistemas de gestão, de planejamento estratégico, da pirâmide lá de como são estruturados os níveis estratégicos, táticos, operacionais e tal. Mas e na prática, como é que a gente faz? Sempre que a gente vai montar uma estratégia, a gente precisa entender onde você quer focar, onde sua EJ quer focar. Tudo parte de onde eu quero focar. Por quê? Se a gente não prioriza, a gente não vai para canto nenhum. O velho ditado da Alice, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve para mim. E aí a gente tem que priorizar muito bem assim todas as ações. E essas ações geralmente partem dessa matriz, né? O que é importante para a gente versus o que é urgente para a gente. A gente precisa entender o que é urgente, porque o que é urgente precisa ser feito agora. E o que é importante vai direcionar muito o rumo da nossa EJ, assim. E aí a gente precisa entender, pô, dentro desse quadrante, assim, o que é urgente e importante para eu fazer agora, o que é urgente não é tão importante para eu talvez deixar para depois ou delegar para outra pessoa e tal. E, enfim, essa aqui é a matriz de Eisenhower. Quem não conhecer, assim, vale super a pena colocar no Google. Mas é isso, a gente precisa priorizar muito bem, porque estratégia sobre onde eu não vou focar. A gente precisa entender onde a gente não vai focar, porque às vezes a gente começa o ano quantidades, assim, olhando para as Jotas e caramba, via de errado, e a nossa experiência não foi a melhor e tal. Mas será que a diretoria tinha tempo? Será que ela conseguia resolver todos os problemas de uma vez? Eu acho que muitos desses sentimentos devem passar pela cabeça de vocês agora nesse início do ano, né? De que são muitos problemas, eu não sei qual o primeiro que eu devo atacar. Resolver problemas. E a gente só aprende a resolver problemas olhando para eles na prática, né? E aí a gente precisa de uma metodologia que segue, né? O processo de construção de uma solução, definindo como passo um a definição do problema. Então, para a gente definir o problema, a gente pode olhar os níveis gerenciais, né? O operacional, o tático e o estratégico, esse primeiro ponto, que a gente precisa entender como é que a gente define essas tensões. E a tensão, vou exemplificar para vocês, ela, enfim, independe do nível. A gente precisa sempre ter um usuário que tem um problema e que tem um comportamento quando ele observa esse problema. Então, um exemplo rápido para vocês é o empresário júnior, já puxando a regra para minha área, né? O empresário júnior tem uma dificuldade de acesso. Então, tipo, vamos olhar para a J também. Vamos dizer, o trainee tem dificuldade de sentir-se pertencente ter um pertencimento às metas da EJ quando ele acaba de entrar na EJ, não se comprometendo com as vendas as vendas e o resultado daquele mês. Então, os vários comportamentos a partir desse framework aqui podem direcionar muito sobre coisas que a gente vê no dia a dia. Então, vale super o exercício de vocês pegarem essa frase aí
e completando com os vários problemas que vocês observam na EJ de vocês hoje. Segundo ponto, vocês precisam entender, a partir desses problemas levantados em um brainstorming, a árvore do problema. Quando a gente entende a árvore do problema, a gente entende, de onde é que esses problemas estão surgindo, como eles se relacionam entre si e qual a profundidade dele, qual a causa raiz lá na ponta que faz com que ele aconteça. Então, é super importante conhecer a árvore, porque você pode separar aí, como o exemplo dessa imagem aqui, cada ramo desse uma área. Então, acontece problemas em comercial, em projetos, na área da presidência, em vice-presidência, na área de gestão de pessoas. E, dentro desses problemas, eles se interligam entre si. E dentro desses problemas que se interligam, quais são as causas que levam as pessoas a terem esse tipo de comportamento? Então, é super importante vocês refletirem sobre isso, porque a partir desse levantamento e desse mapeamento, vocês conseguem entender, a partir de um case prático aqui, como é que a parada funciona. E aí, um exemplo para exemplificar para vocês as EJs não estão tomando banho quando são dias de chuva. Pode ser porque as EJs não possuem água, mas também porque elas moram em lugares muito frios. Então, são coisas que dependem de áreas diferentes, né? Vamos dizer assim, mas tem a relação direta com esse problema. E aí, depois que a gente entende esse problema, a gente precisa partir para a solução? Não, a gente precisa imergir no problema. E como é que a gente imerge? Essa é a etapa que geralmente a gente pula, mas é a etapa mais importante do processo de construção de uma solução. A gente precisa validar o raio do problema, que é para realmente entender se ele que ele tem para ser solucionado, né? E aí, a gente tem algumas técnicas que podem ser usadas. Posso escolher um público específico, um público. Vamos dizer que, assim, vou dar um exemplo de um problema. Os empresários juniores da minha EJ estão desengajados. Quando veem que eu estou na metade do ano e ainda estou com a minha zerada. Bom, esse é um problema. Preciso entender com os meus stakeholders internos, ou seja, os empresários juniores da minha EJ, como é que eles estão se sentindo em relação àquilo, assim, e entender com profundidade para eles se aquilo realmente é um problema de fato, para que a gente consiga, enfim, reverter, propor soluções assertivas e direcionadas. E aí a gente precisa, além de fazer essas entrevistas, observar todo o contexto que a gente está inserido, ou seja, tem o usuário está se comportando em torno do problema, e partir para o último ponto, que é o ponto que geralmente a gente nem chega, porque a gente, na maioria das vezes, tem um comportamento de identificar problemas e não resolver problemas, que é o de propor soluções, né? Depois que a gente entende, estrutura o problema, valida o problema, tem ele muito claro, a ponto de sentir na pele que aquilo é um problema visceral, assim, a gente precisa propor soluções. E na maioria das vezes, galera, quando a gente tem isso muito claro, a solução, na maioria das vezes, é muito simples. Às vezes, não tão fácil de tomar a decisão, mas ela é muito simples do ponto de vista de complexidade, assim, de dizer, a gente vai fazer isso. E aí, para que a gente construa soluções, a gente pode usar framework muito básico também, de, podemos fazer tal coisa, solucionando tal problema em tanto tempo. Isso aqui direciona muito bem o que a gente pode fazer, né? Dentro da metodologia, por exemplo, de design sprint, que o Google usa para construir funcionalidades em apenas uma semana, eles terminam, no final da semana, validando desde o processo de identificação do problema até a proposição da solução em apenas 5 dias. E aí, eles entendem no final que eles podem resolver tal problema solucionando, podem fazer tal coisa, solucionando tal problema que eles identificaram lá no fim de semana em tanto tempo, ou seja, atribuindo uma métrica, atribuindo algo que precisa ser medido para saber se realmente, de fato, aquele problema foi solucionado. E aí, por último, assim, eu queria trazer para vocês sobre métricas. Assim, a gente não consegue identificar problemas, montar uma estratégia, desdobrar essa estratégia na prática, sem a gente não atribuir tudo isso o que a gente luta anualmente, né? Que de fato são as nossas metas,
as nossas metas de autocrescimento, de conectado, de impacto. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês, para introduzir um pouco sobre o assunto de indicadores. Hoje a gente olha, por exemplo, enquanto Brasil Júnior, para um indicador da batalha de mais forte chamado EJs de alto crescimento. E aí, esse indicador de alto crescimento, a gente pode desmembrar esse indicador em várias coisas que estão correlacionadas com esse indicador, ou seja, a gente pode olhar para o cluster da EJ que está sendo alto crescimento, se ele é do 1, se ele é do 3, se ele é do 5, a gente olha para o arquétipo, ou seja, EJs que batem alto crescimento. Qual o perfil dos membros? Eles são engajados, são membros de tal federação, eles são de tal curso, a gente olha esse perfil, e a gente também pode olhar, EJs de alto crescimento, geralmente quanto faturam, dentro desse grupo específico, desse arquétipo específico. E a gente começa a entender como esse indicador se desdobra na prática, né? E aí, quando a gente começa a fazer o nosso planejamento estratégico, a gente tem que capilarizar, né? Ou desdobrar esse planejamento estratégico olhando para os indicadores que a gente tem que atingir enquanto meta para ser no final do ano autocrescimento, conectado ao impacto ou outro impacto. Então, quando a gente olha na prática para, por exemplo, os indicadores principais que a gente precisa entender dois conceitos. O primeiro é o de lag indicator e o segundo é o de lead indicator. Lag indicator são os indicadores principais, os indicadores macro que a gente olha. Então, quando a gente olha dentro da batalha de mais forte, a gente olha faturamento, a gente olha para EJs de alto crescimento, quando a gente olha para conectado, a gente olha para, né? Então, tipo, a gente precisa entender o que é que está associado. Então, o ticket médio da nossa J, a gente tem a taxa de conversão que a gente tem, quantos leads a gente tem no funil, quantos leads a gente fidelizou, tudo isso influencia no nosso faturamento. Isso se chama lead indicator. Todos os indicadores que estão associados ao indicador macro. Então, geralmente, quando a gente tem um problema, a gente precisa olhar para o macro e, a partir dele, desmembrar outras coisas que estão associadas e, a partir disso, propor soluções sobre os lead indicators que estão mais prejudicando o lag indicator de funcionar. Beleza? Então, no fim, a gente converge. Por exemplo, eu tenho um problema de faturamento aqui. Para que a minha EJ aumente o faturamento, nós temos que aumentar a taxa de fidelização dos nossos clientes. Essa é uma alternativa. Então, a gente identificou o problema, a gente traçou uma estratégia que a gente vai atacar através da taxa de fidelização e a gente conseguiu encontrar um caminho, um como. E aí, disso depois, como é que a gente vai aumentar a taxa de fidelização? Entra na operação, entra em tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, todas as ações que a gente constrói para, enfim, atingir os nossos resultados e resolver os nossos problemas. E aí, por exemplo, né, para a minha J se tornar alto crescimento, ela precisa vender tantos reais. É um outro exemplo que a gente tem. E aí, beleza, entendemos como solucionamos um problema, entendemos também como desmembrar tudo, desde o topo da nossa visão até a base. E para a gente desdobrar a estratégia de fato, a gente precisa ter tudo isso sintetizado em alguns grandes goals, ou seja, alguns grandes objetivos. Se eu sou uma federação, eu olho para, por exemplo, EJs de alto crescimento. Eu quero ter tantas EJs de alto crescimento, tantas EJs de alto impacto, tantas EJs conectadas. O meu objetivo, a partir desses goals, é alavancar, e aí você olha um objetivo mais intangível, né, mais filosófico, é alavancar o comprometimento e capacidade do empresário júnior da rede. E eu faço isso, eu entendo que eu atingi isso quando, de fato, atingidos, e eu vou verificar se isso está indo no caminho certo, se eu tenho tantos por cento dos meus executando, se eu tenho tanto faturamento, se eu tenho tantas EJs no tracking de escalonado de resultado. Então, eu preciso sempre associar ao que eu tenho como objetivo, ou seja, o meu caminho final, ou seja, onde eu quero chegar, e o indicador de performance. E aí é que a gente entra com tudo aquilo que a gente faz, né? Para entender se a nossa performance está indo no caminho certo ou não. Na nossa EJ, a gente faz projetos para clientes, né? E aí metrifica tudo isso com KPIs de execução. E aí os KPIs estão sempre associados a noções de sucesso, ou seja, a partir do momento que eu tenho um projeto que responde a um objetivo,
Então, vou exemplificar para vocês. Eu tenho um objetivo de fazer o NUCA ser um núcleo mais conectado. Então, pô, beleza, tenho o objetivo de fazer o núcleo ser um núcleo mais conectado. Vou entender que ele vai ser mais conectado em 2021 se ele atingir 80% das EJs do núcleo sendo conectadas no fim do ano. Então, pô, tem um gol bem audacioso. Vou entender se isso está rolando se eu tiver metade das EJs batendo alto crescimento até julho, e dessas EJs que foram alto crescimento em julho, eu vou puxar logo elas para conectadas, para também ter 50% das minhas EJs conectadas, e no segundo semestre só ter 30% para correr atrás. Então, pô, isso vai ser um indicador massa, assim, que vai dizer se eu estou atingindo o meu objetivo. E aí, para conseguir, de fato, fazer isso acontecer, eu vou fazer vários projetos e várias ações dentro dos eventos que a gente vai ter de janeiro até julho, para falar só de conectados. Então, eu vou ter um projeto chamado Conecta aí, que vai conectar as EJs da Unicamp. Vou ter um projeto que vai conectar as EJs da Unicamp com outras EJs de outras universidades. Enfim, estou dando um exemplo. E aí o KPI que vai destrinchar e que vai garantir que eu estou atingindo aquele objetivo lá em cima, de ter 80% da rede conectada e tal, de ter as EJs do núcleo mais conectadas em 2021, vai ser, pô, tantas ações que eu fizer nesse projeto, tantas ações que eu tiver no dia a dia para o evento acontecer, e tudo isso vai ser o termômetro da minha execução e o termômetro do meu sucesso. E, pô, no fim, a gente pode fazer isso tendo esses projetos. Esse foi um exemplo de como a gente desdobra o nosso objetivo através de projetos, mas também a gente pode fazer isso através de processos, tá? E de interfaces, ou seja, como é que esses processos, o que são processos, né? Processos são ações que independem do tempo e que podem ter interfaces Tá dando uma travada. alocadas a ele. Então, um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Eu quero Deu uma travada aqui para mim no finalzinho do que você estava falando, do último slide. Beleza, vou voltar então. Mas eu comecei, estava falando de processos, né? Isso. Show. Então, boa, galera. Eu dei um exemplo para vocês de como é que a gente atinge objetivos através de projetos. Mas a gente também pode atingir objetivos através de processos. E aí esse processo pode estar, por exemplo, alocado a uma interface, né? E uma interface nada mais é do que a união entre áreas, beleza? Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que pode acontecer na realidade de vocês. Então a gente identificou que um problema, por exemplo, que a gente quer resolver no nosso planejamento, na nossa EJ, é quando a gente olha para a área de vice-presidência, a gente precisa de uma alta eficiência operacional. Então, significa que as operações que a área da vice-presidência cuida não estão tão legais para que os processos da EJ rotineiros de reembolso, de elaboração de precificação de proposta, do cumprimento dos ritos de organização está funcionando. Beleza. Identifiquei que esse é um problema macro e eu quero resolver trazendo a área de vice-presidência com alta eficiência operacional. Vou entender que eu estou atingindo isso, ou seja, os gols que eu vou atribuir a isso pô, eu quero diminuir eu quero, na verdade, entregar 50 propostas no ano. Eu quero gerar eu quero gerar reembolsos automáticos. Eu quero fazer 80% dos membros todos os meses assinarem o ponto da EJ, vamos dizer. E, pô, para que isso aconteça, eu vou associar indicadores diários, ou seja, a taxa de entrega de propostas por dia, a taxa de entrega de propostas por semana, durante um determinado faixa de tempo para garantir que esse objetivo está sendo atingido.
como é que eu vou associar isso a um processo? Pô, eu preciso criar um processo de automatização de reembolsos, eu preciso criar um processo de relação entre a área de projetos e a área financeira, para que a proposta seja entregue em tempo recorde e eu consiga diminuir o tempo de funil para eu conseguir vender mais projetos. Então, tudo isso pode ser feito através desse processo, que é uma parada que sempre está rolando na EJ, para atingir um objetivo. Então, essas são as duas formas que a gente tem de atingir uma estratégia. Primeiro, a gente, na nossa estratégia, traça uma diretriz, ou seja, um objetivo. Depois que a gente traça essa diretriz ou esse objetivo, a gente traça quais são os goals que a gente está atrelando a ela. Depois que a gente traça esses goals, a gente traça indicadores para entender se a gente está indo no caminho que a gente quer, ou seja, aqueles lag indicators que a gente está montando, né? Ou escalonado do que a gente faz em relação aos objetivos finais, quando a gente, por exemplo, está olhando para autocrescimento, a gente olha, né, o faturamento mês a mês que a gente está caminhando. E aí a gente pode responder isso operacionalmente através de um processo ou através de um projeto. Beleza? E aí, para finalizar, queria dizer para vocês que depois de tudo, né, a gente não gerenciar, se a gente não medir, nada vai rolar. Então a gente precisa muito medir tudo que a gente está fazendo, todas as ações, todas as diretrizes, todos os planos, para que a gente de fato consiga, através do gerenciamento de rotina, ser muito ágil para trocar de direção sempre que necessário. Porque hoje em dia, né, não existe um planejamento estratégico que a gente cumprir esse planejamento dessa forma, do jeito que eu pensei, exatamente como eu queria. Não. Às vezes a gente só consegue no início do ano traçar o que a gente quer fazer. Esse autocrescimento conectado, o impacto, o alto impacto. E o como não vai dar certo, vocês vão tentar outro como não vai dar certo, vocês vão tentar um como vai dar certo e o próximo não dá certo. Mas o mais importante não é entender o que, porquê e como de uma vez. É entender o que e o porquê e o como, através de interações contínuas, gerarem muito aprendizado, para que vocês entendam sempre qual o melhor caminho, para que vocês consigam seguir e atingir a melhor versão de vocês. Era tudo isso, galera. Agradeço muito pela oportunidade. Espero que a ajuda de vocês seja crescimento esse ano. Então, grande abraço e valeu. Boa. Valeu. É isto. Valeu, Tomás. Eu que agradeço. Estava agradecendo, mas eu que agradeço por aceitar o convite e ter sido tão às pressas assim. Você viu que eu estava um pouco surtando, mas deu tudo certo. E foi bom ficar, foi até uma aula para mim. Adorei pra caramba o conteúdo. Então a gente, vou falando então enquanto Médio Paulista, a gente agradece muito por você ter dado esse conteúdo e tudo mais. E fica o convite para sempre que você quiser retornar, né? Enfim, dar uma palestra aí agora como pós-júnior, será sempre bem-vindo. Então, vou parar aqui a gravação. Tamo junto.